25 miligramas quilo. Uso cefalexina, dipirona, técnica das 3 pinças para OSH de cadelas. Fusobacterium é um fungo, Futirute, caprinos, ovinos, equipalazone, que medicamento que é mesmo que eu uso para equinos? Quantas dúvidas! E eu não lembro de nada. Como que eu vou ser médico veterinário? Se você também tem essa dúvida, então fica aí porque esse vídeo é para você. Eu sou Selene Baboni, médica veterinária, e este é o MedVet Fora da Caixa. Graduandos de medicina veterinária. Lá pelo 4º, mas é no 5º ano que essa questão fica todo dia matutando na nossa cabeça. Eu não sei nada, eu não lembro de nada, parece que eu estudei tanto e a hora que eu vou ter o animal na minha frente, eu tenho que clinicar, operar, fazer uma orientação para um tutor, parece que tudo que eu estudei desaparece. Sim, fiquem tranquilos, se não 99,99%, 100% dos graduandos de medicina veterinária também tem esta sensação. E eu, como também já fui graduando, tinha a mesma sensação que você, aluno do 4º, mas é do 5º ano, que tem essa grande dúvida. Mas e aí? Realmente, será que você não sabe nada? Ou tá lá no fundo dos seus conhecimentos? Então, para começar esse vídeo, eu peguei um texto aqui que eu vou ler para vocês, porque não dá para decorar tudo, né? É bem o assunto de hoje, né? Deste conteúdo. Um dado, né? Ele vira uma informação. Se você não souber o que significa, uma informação não vira conhecimento. Se você não enxerga a relevância nela, o conhecimento não serve de muita coisa para você. Você não aplica ele de maneira apropriada, adequada. Os dados são representação de fatos. São as informações que ainda não foram interpretadas. As informações são dados já interpretados, com um certo contexto. Mas e o conhecimento? O que é? O conhecimento é informação com um contexto maior. Você começa a entender a relevância da informação. Você pode começar a correlacionar com algumas outras coisas e criar suposições, previsões em cima dessas informações. Já a sabedoria é o conhecimento aplicado de uma maneira estruturada e replicável para um fim esperado. Ah, muito bonito tudo isso que você falou, mas e aí? E aí que é onde se inicia todo o nosso contexto. Se você tem um dado, uma disciplina, vamos lá, 1º ano estudei célula, tá? E você só estudou a célula sem fim nenhum, você não deu muita importância para ela. A hora que você chega lá, numa especialidade, por exemplo, uma oncologia, você pensa, puxa, aquela célula, ela tinha uma importância agora. Por que eu não peguei aquele dado, interpretei, transformei numa informação, esta informação eu levei para um conhecimento que agora é uma sabedoria que eu vou adquiri-la de forma apropriada. Então, o que ocorre muitas vezes com o graduando de medicina veterinária é isso. Ele não consegue correlacionar as estruturas, as disciplinas básicas no que ele vai ver lá para frente. Tudo bem, Selene, mas e aí? Eu continuo com esse mesmo problema. Eu não sei nada. Eu estou no 5º ano e não consigo lembrar de nada. Muitas vezes eu estou dando aula e falo assim para os alunos, dose de penicilina lá dando aula de clínica. Gente, 40 mil unidades internacionais. Peraí, professora, onde que está escrito isso? Como é que você lembra? Gente, calma. Eu também não tive tudo isso assim, decorando toda hora. Mas é uma coisa que ao decorrer da formação do profissional já, ele vai pegar aquele dado que em algum momento ele foi fornecido, por exemplo, durante a graduação, lapidar esse dado, transformar em informação e aplicável na prática. Então, uma dica extremamente importante para o graduando de medicina veterinária
é disciplinas básicas. Lembrem-se, elas são muito importantes. Eu sei que no primeiro ano a gente está meio que descontraído, a gente quer aproveitar, entrei na faculdade, eu quero aproveitar o que eu estou fazendo e não vou dar muita bola, vou só passar com a média raspando e tudo bem. Cuidado, porque as disciplinas básicas são os dados que você vai interpretar depois e transformá-lo isso em informação. Tudo bem, Selene, mas eu continuo falando, poxa, eu não gosto de bioquímica, eu não gosto de histologia. Nossa, anatomia é um negócio que me descabela, aqueles forames, aqueles tubérculos, aquele monte de tendão, músculo, origem, inserção. Como que eu faço? E aí vem uma outra dica. Calma, eu sempre falo, vai dar tudo certo entre nós, eu falo isso para os meus alunos. O que vocês têm que entender é que além dos 5 anos de faculdade, vamos dizer assim, que é a graduação da medicina veterinária, você também tem sua vida. Você tem academia, você tem família, você tem filhos, você tem cachorro, você tem periquito, você tem papagaio. Você tem sua mãe que pede uma coisa, você às vezes tem que trabalhar porque você estuda meio período. Existem outras coisas que você também tem que fazer fora a faculdade, porque isso se chama vida, correto? Ou seja, o que você tem que fazer é se planejar, se organizar. E isso chama-se metodologia de estudo. Eu podia estar aqui neste conteúdo falando assim para vocês, não, o melhor é fazer mapa mental. Opa, o que é mapa mental? Eu gosto muito. Mapa mental é você pegar uma doença, uma disciplina e fazer tipo um leque. Por exemplo, eu pego tuberculose, qual que é a fonte de transmissão? Pego só as palavras-chave, isso é mapa mental. A hora que eu bato o olho, eu já relembrei aquela matéria e só fico com as palavras-chave. Isso é um método de estudo. Outro método de estudo é fazer resumos. Outro método de estudo é gravar você mesmo falando. Outro método de estudo é você explicar para alguém. Não tem alguém? Conversa com o cachorro. Eu sempre falo, o Tango, coitado, esse aqui é meu cachorro, o Tango. O Tango, o que ele sabe de anatomia, nem eu sei, porque ele já escutou muito, né? O Tango já escutou de tudo quanto é disciplina. Bom, eu tenho o Tango depois de formada, mas assim, minha tese de mestrado eu conversava com o Tango, especialização eu conversava, fazia apresentação pro Tango. Lógico que ele ficava do jeito que ele tá aqui no vídeo, né? Olhando pra mim ou deitado pensando o que ela tá falando. Mas são métodos de estudos. Então essa é uma dica. Até abriu a boca, né? Vocês viram? Tá até com sono de tudo que eu tô falando aqui. Os métodos de estudo são uma outra vantagem muito grande que você vai adquirindo, né, durante a graduação e que você pode depois, qual que é a vantagem? Depois de formado, ou lá no 4º, 5º ano, pegar esses métodos. Mapa mental, uma gravação, uma explicação, um resumo, até mesmo no Word, uma apostila, uma coisa rápida, tipo um checklist, coisas rápidas. Então isso é importante. Então não estou falando para você fazer, nossa, aqueles resumos lindos, coloridos, com stickers, desenhos, adesivos. Não precisa de tudo isso. Mas que você tenha organizado o seu material de estudo, porque a metodologia de estudo, cada graduando escolhe qual é melhor para você. Então isso é uma dica importante, porque quando você achar que você não sabe nada, você bate o olho e fala, já lembrei, e você não precisa nem mais ler nada. Então, isso são métodos, tá? Ou dicas que você pode ir fazendo desde o primeiro ano de faculdade, para quando chegar lá no 5º ano você falar assim, puxa, não lembro de nada. Outra coisa que vocês têm que ter em mente é, a medicina veterinária, ela tem muitas áreas de atuação. Então, tranquilos, não fiquem desesperados e falar, cheguei no 5º ano, quero trabalhar com célula-tronco e não sei nada de célula-tronco porque eu não aprendi na faculdade. A célula-tronco, só para dar um exemplo para vocês, é algo que já tem bastante tempo, né? Mas você não vai ver ela a fundo na faculdade, a menos que você faça um estágio. Opa, vamos pegar o gancho aqui. Estágio. O estágio, se a monitoria, um projeto de iniciação científica é uma outra deixa que faz com que você nunca vai esquecer daquele projeto, nunca vai esquecer daquele estágio, nunca vai esquecer daquela monitoria. E quando você estiver lá na frente, você vai lembrar disso. E eu falo isso com propriedade, tá? Eu não esperava ser, por exemplo, professor de anatomia. Eu fui monitora
estudei a anatomia em 2003. Faz a conta para trás que eu não vou colocar aqui para não falar a idade. E até hoje eu lembro do meu professor, eu durante a monitoria, porque é sempre prática, sempre você tem que estar lá, o que você tem que aprender. Até hoje eu pego uma peça anatômica e lembro, posso não lembrar de todos os detalhes, mas nossa, eu lembro que isso aqui eu explicava na monitoria para os alunos. Então aqui é o tubérculo maior, aqui é a cabeça do úmero. Então você fixa, porque a nossa mente, ela trabalha com repetição. Ela trabalha com um dado que te deram, uma disciplina, uma monitoria, uma iniciação, um projeto, um estágio, um acompanhamento de rotina. Pega aquele dado e fica jogado lá. Se você vai utilizar aquele dado numa emergência, ele começa a transformar aquele dado numa informação. E a partir do momento que você vai repetindo essa informação, ela sai do dado para a informação, para o conhecimento e lá em cima para a sabedoria. Então, não é essa que você não sabe nada, é uma sensação, é uma angústia. E fiquem tranquilos, tá? Porque isso acontece com todas as faculdades, com todos os cursos. Mas aqui a gente está falando da medicina veterinária. E por que eu estou falando, enfocando muito isso? Porque vocês têm que lembrar uma coisa muito importante, graduandos. Não é uma única espécie. Temos cães, gatos, equinos, silvestres, produtos de origem animal, ou seja, você tem que pensar que a anatomia não é só do cão, a anatomia é de cavalo, de vaca, de cabrito, de todos os animais. Então, saiba filtrar. Essa é a palavra-chave. Filtre. Tá bom, Selene, mas eu tô no primeiro, no segundo, no terceiro. No primeiro, no segundo, no terceiro, você está absorvendo dados. Você não está filtrando essas informações. Você só está absorvendo os dados que lhe são passados durante as disciplinas. A partir do quarto e do quinto ano, que você começa a lapidar aquela ideia, você começa a filtrar. Eu realmente gosto mais de cão. Eu realmente gosto mais de bovino. Então você começa a pegar todas as disciplinas, dados relacionados com aquela espécie que você gosta mais e começa a filtrar. Por isso que é importante você fazer esses métodos de estudos. Escolha o que para você é melhor, tá? Desde o início da faculdade. Não estou falando para você ficar horas lá fazendo um resumo, mas escolha o método que é melhor para você. E isso vai te ajudar muito lá na frente. Então, eu durante a faculdade, eu tenho todos os meus cadernos. Tá? Se quiser, posso fazer um vídeo sobre todos, sem exceção de todas as disciplinas, a qual eu uso eles para montar hoje as minhas aulas. Óbvio que eu faço atualizações constantemente, por isso que eu faço cursos, eu faço estágio também, até depois de formada, tá? Eu faço bastante curso para atualizar, mas o meu material de estudo eu tenho guardado até hoje. Porque eu optei por essa metodologia de estudo, que para mim funcionou muito bem. Então, esta é uma ideia que vocês têm que ter. Escolha a sua metodologia de ensino, metodologia de estudo, né? O ensino a faculdade está te dando. Como que você vai absorver esse dado que ela está te dando? Ah, Selene, eu consigo, por exemplo, captar mais informações quando eu estou na prática. Então, estágio, 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 estágio. Acompanhe rotina de professor, rotina de aluno que está num ano à frente que você, rotina de uma clínica, rotina do seu próprio pet. Tá? Então, por exemplo, o Tango, ele tem vários, né? Coitado, né, Tango? O Tango tem várias patologias ortopédicas. Hoje ele faz tratamento, tá? Com uma colega veterinária excelente, né? Ainda mais é uma amiga particular. E não é da minha ossada, então eu levo ele, mas eu gosto muito de estudar, então eu começo a ler o que o Tango tá fazendo, é acupuntura, é moxa-bustão, é laser, eu começo a ler porque eu quero adquirir particular para mim. Mas eu não sabia disso e nem lembro disso na faculdade, porque eu não trabalho nesta área, tá? Então, para vocês entenderem que cada aluno, cada graduando tem a sua metodologia de absorver dados. Existem dados realmente que vocês nunca vão usar. Eu nunca vou trabalhar, por exemplo, com, sei lá, papagaios, vamos dizer assim. Então, aquele dado que foi me dado na faculdade, eu usei ele durante o primeiro, segundo, terceiro ano, no quarto e no quinto ano eu meio que deixei ele de lado. Então, eu não transformei aquele dado numa informação, tá? Então,
tentem entender que não, vocês não estão errados. Não, vocês não são pessoas diferentes. Vocês estão dentro do enquadramento padrão de qualquer graduando de medicina veterinária. Essa sensação de eu não sei nada. Como que eu vou atender um animal se eu não lembro nem o que é uma célula? Fiquem tranquilos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Sim, vocês lembram. Então, a gente está tendo um quadro tipo, senta que lá vem a história. E eu vou contar umas histórias para vocês logo, mas sim, logo que eu me formei. Então, eu me formei na Universidade de Marília, na Unimar, uma faculdade privada. E antes eu tinha iniciado numa faculdade pública, né, na Universidade Nacional de La Plata. E aí eu fiz um ano de residência, né? E foi engraçado porque no ano de residência que eu fiz de planejamento de saúde animal e saúde pública na Unesp de Botucatu, a gente fazia muito manejo preventivo na fazenda da faculdade. E aí o manejo preventivo mais comum de fazer de todas as espécies são os suínos. Qual é o contato que eu tenho com o suíno? Eu sempre falo assim, o que eu sei de suíno? 3 meses, 3 semanas, 3 dias. Sei o que é a zaperone, que é aquele dextrese, né? Aquela ação meio que uma ação neuroléptica, né? Que evita a briga, a fuga dos leitões, dos suínos. Era o básico que eu sabia de suinocultura. E aí eu fui fazer estágio, tá vendo? Ó, depois de formada, na suinocultura lá da Unesp. E aí eu tinha que montar um planejamento preventivo para lesão de casco. Ai, gente, dá risada. O que eu sabia de casco de suíno? Laje White, que é aqueles rosinha, o baby, sabe? Nada. Mas aí eu comecei a estudar e eu lembrava que na minha faculdade, o diretor da faculdade, ele trabalhava com suinocultura, né? Então aí eu tinha a suinocultura bem forte. Lembro que ele falava muito que os cascos brancos não podiam molhar, e aí eu começava a ver isso na prática. Então era alguma coisa que eu lembrava. Então aquela sensação de eu não sei nada de suíno, não, eu recordo de alguma coisa. Mas eu tenho uma história muito engraçada, né? Aí terminou a residência, enfim, só para encurtar a história, e eu comecei a trabalhar com resgate de animal de rua. Quando você trabalha com resgate de animal de rua, não dá para escolher espécie, não fica achando que é só cachorrinho, ou é só gatinho, ou enfim, você não escolhe espécie. E eu trabalhava naquele sistema, né, loucura assim mesmo, 24 horas de plantão, tudo certo. E aí, eu lembro que me ligaram umas 2h30 da manhã, né? E aí, olha, tem uma ovelha que prolapsou dentro de uma belina. Essa história é muito boa. Boa porque assim, eu lembro que eu meio que acordei, eu não sabia se era um sonho ou se era tipo assim, uma ovelha prolapsou dentro de uma belina. E eu já não trabalhava com reprodução há um bom tempo, porque a partir do meu 4º ano eu decidi que era medicina preventiva e bovinocultura. Muito bem. Aí eu lembro que eu liguei para uma grande colega minha, a doutora Eni Falcão, que trabalha com ovinos. Falei, o que eu faço? Não, fica tranquila, vai lá que você vai saber o que você tem que fazer. Peraí, eu não sei nada. A sensação, né, de um ano e meio de formado, né, assim, meio que desesperador, eu não sei nada. Fui, né? Fui lá e realmente era verdade, tá? Era uma ovelha que prolapsou o útero dentro de uma belina. Eu trabalhava no interior, então essas coisas eram muito comuns. Eu olhava para aquilo e falava assim, gente, eu não sei nada de reprodução. Por onde eu começo? De repente me veio uma luz, e eu tô falando sério, me veio uma luz. Não é divina não, uma luz de conhecimento. Selene, lembra uma vez que você fez estágio na leiteria e uma vaca, tudo bem, ovelha, e uma vaca prolapsou e vocês estavam a campo. Na hora eu lembrei, prolapso uterino, eu tenho que fazer vasoconstrição, eu tenho que reduzir o tamanho, porque eu preciso colocar aquele órgão para dentro do animal. Tá, mas eu tô no centro com uma ovelha dentro de uma belina. Gelo. Eu lembro, né? Nossa, isso me remete muito isso. Eu lembro, nossa, 2009, ó, pra vocês verem. Tinha muitos carrinhos de lanche, né? Carrinho de lanche fica aberto até qualquer hora. E aí o cara tinha um monte daqueles blocos de gelo. Era o que tinha. Lavei, comprei um monte de água, lavei, luva, tudo o procedimento dentro da belina, porque era uma emergência, tá?
e coloquei, reduzi o tamanho do útero e coloquei ele para dentro. Aí eu resolvi, bom, agora, só para vocês entenderem, era uma emergência. Então depois eu levei ela para a clínica, tá? Onde eu trabalhava, no Centro de Controle de Zoonose, e aí resolvi o problema. Isso não veio ao caso, mas só para vocês entenderem como, desde o momento que eu recebi a ligação, porque é assim quando a gente trabalha com emergência, né? Urgência e emergência. Desde o momento que eu recebi a ligação, eu já estava assim, ó, que é a sensação que você tem também, aluno do 4º, do 5º ano. Eu sei, aquele desespero, eu não sei nada, parece que você já está lendo um monte de livro, você está desesperado. Calma, vai vir uma luz. A luz não é divina, não pode até ser, mas essa não é a ideia. A luz vem de um dado que você transformou ele numa informação e você ainda não tinha transformado ele num conhecimento. Porque não é sempre toda hora que prolapsa uma ovelha. Não é 5 vezes que você vê durante a faculdade, mas em algum momento você viu aquilo. Em algum momento alguém te contou alguma coisa. E você vai lembrar. Então eu tenho sempre esses lapsos, não é lapso, né? Esses lapsos, essas pegadinhas de informações e de dados até o dia de hoje. Eu consigo me lembrar de várias coisas. Mas Silene, como é que você consegue lembrar de tanta coisa? Hoje meus alunos falaram isso pra mim. Chega uma hora que aquele conhecimento, que ele é repetidamente, ele vira uma sabedoria e você já está armazenado ele com você. Então você não entra em desespero. Ah, então hoje você não entra em desespero de nada. Não, porque se meu cachorro ficar doente, eu vou entrar em desespero porque eu não trabalho com pet. Eu vou saber mais ou menos manejar só aquele momento e já ligo para alguém. Se é da minha ossada e eu nunca vi aquele caso, porque isso pode acontecer, tá? Eu vou recordar de uma maneira que eu consiga lapidar aquilo até eu me estabilizar emocionalmente, porque isso acontece também, e isso é indiferente se você é homem ou se você é mulher, porque essa sensação do desespero, do não saber nada, isso é comum do ser humano, tá? Então, eu me coloco e aí eu vou em frente. E eu conto isso com vocês porque hoje, como docente, os meus alunos do 4º e do 5º ano sempre falam, professora, eu não sei nada. Professora, eu não sei nada. Eu sempre falo, você sabe. O problema é que você não colocou em prática, você não lapidou este dado, você não construiu ele como uma informação. E como que você faz isso? Fazendo métodos de estudos. Se é resumo, se é mapa mental, se é estágio, se é prática, se é laboratório, vem de cada um. Então, por exemplo, peguei até um exemplo aqui com vocês. Ó, eu sou péssima de desenho, mas eu copio, colo, dou um jeito. Por exemplo, ó, isso aqui é mapa mental, ó, tá vendo? Ó? Vocês estão vendo o rumen, eu desenho, porque eu dou aula de ruminantes. Então eu gosto de desenhar, perco meu tempo. Na verdade, não perco meu tempo, eu estou usando isso aqui para, por exemplo, construir uma aula, uma coisa que eu quero levar como sabedoria. Então, mesmo depois de formado, eu continuo fazendo isso. São métodos que eu usei para mim. Então, por exemplo, eu faço um mapa mental. Ó, aqui, mapa mental de uma doença, ó, mormo, tá vendo? E aí eu coloco as palavras-chave. E eu fazia isso na faculdade também, desde o 1º ano. Porque eu gosto dessa metodologia que, para mim, funcionava muito bem. São métodos que você cria, tá? Que você cria de um jeito que você sabe que você vai usar depois. Então, fiquem tranquilos. Aconteceu comigo, vai acontecer com você, com o seu colega e com todos os graduandos de medicina veterinária, essa sensação de você achar que você não sabe nada. Como é que eu sei que essa sensação não é verdade? Quando você não construiu um currículo diferencial durante a sua graduação. Você não fez estágio, você não se dedicou às disciplinas, você não fez nenhum projeto, você não fez nenhum resumo, você não criou vínculo com nenhum docente, ou seja, tudo isso faz com que essa sensação seja verdade. Então tomem cuidado. Uma coisa é aquele aluno que se dedicou, não estou falando desde o primeiro, que tira 10, 10, 10, não é isso. Fez com que aquele dado se transformasse numa informação. E quando você estiver no 5º ou nos anos subsequentes, você vai ver que esse dado é extremamente importante. Um dado que vira uma informação, que vira um conhecimento e no seu futuro ele vira uma sabedoria. Então é importante você saber lapidar tudo isso. E aí eu vou deixar uns passos a passo, umas dicas traçadas para você tirar essa sensação de que você não sabe nada. Então, qual é a estratégia que a gente pode traçar, né, para você que está aí pensando essa sensação, né, desde que você tenha feito uma boa faculdade, um bom período, uma boa jornada, né, de graduação durante a medicina veterinária. Então, eu fiz
checklist para vocês. Primeira coisa aqui, ó. Não desanime. Não desanima. Não desanima que vai dar tudo certo, você vai lembrar, você vai recordar os dados, as informações, lapidando elas. Segunda coisa, as disciplinas mais difíceis, reserva um espacinho extra para elas na sua agenda. Dedique-se um pouco mais, por mais que você pense, puxa, eu não gosto tanto daquela matéria, por que eu tenho que me dedicar tanto a ela? Então, reserva um tempo maior para ela. E as matérias básicas, tá? Lembre-se que elas são fundamentais para você. Você vai precisar delas para o resto da sua vida como futuro médico veterinário, tá? Métodos. Crie métodos de estudos para você, tá? Mapa mental, leitura dinâmica, vídeos, apostilas que você possa deixar guardado, seja no computador, no papel, físico ou não, tá? Outro, acompanhe rotinas. E quando eu falo acompanhe rotinas, a gente linka no de baixo, estágios, tá? Então acompanhe rotinas, seja de estágio, seja de rotina hospitalar na sua própria faculdade, uma rotina de monitoria, uma rotina de aulas práticas, acompanhe essas rotinas. E aí, já vem o último, que é um dos que eu mais gosto, seja curioso. O graduando que é curioso, aquela curiosidade que ele tinha, pode ser que ele não use ela nunca mais, mas ele sempre vai lembrar dela. Então, essa sensação de não lembrar nada é porque você foi curioso durante a graduação. E isto aqui é extremamente importante. Dedique-se. Dedique-se, porque é eterno o aprendizado. Você nunca vai parar de aprender. Então, lembrem-se desse checklist que eu deixo aqui para vocês. É extremamente importante que você sempre tenha a absorção desses dados, vamos dizer assim, converta eles em informações e depois essa sensação que você tem de não saber nada vai virar um conhecimento e depois o conhecimento vai virar uma sabedoria e isso você vai adquirindo aos poucos, lapidando todas as ideias que você tem durante a graduação. Mas para isso ser uma sensação somente, você tem que se dedicar e se dedicar muito. Então, as faculdades, elas te oferecem a grade curricular, porque você vai se formar médico veterinário. Mas que médico veterinário você vai se formar? Eu sempre falo, né, hoje como docente, porque eu sou médico veterinário docente, o docente é um artista. O médico veterinário, então, ele é circense, né? A gente fala até brincando no meio profissional, porque a gente se adapta, a gente sabe lapidar ideias, a gente sabe absorver dados, então fiquem tranquilos, graduandos. Essa sensação de não saber nada é normal. Então, se você gostou desse conteúdo, dá um like, deixa uns comentários aí e acompanhe nossas redes sociais no MedVet Fora da Caixa.